Como diz Thiago Salazar, sim, chegamos com Bola na Fogueira. Pior é numa subida. Tô de volta das férias, não fui pra Ibiza. Olha só que... Não fui pra Ibiza. Se eu te contar o que eu fiz nas minhas férias, melhor deixar quieto. Não vai dar tempo. Vamos lá, é tanta aqui coisa, tantas viagens que não vai dar tempo de falar. Começando aqui a 15ª edição do Bola na Fogueira. E hoje vai começar diferente, né, Salazar? Antes de você apresentar aí os nossos convidados de hoje, agradecer demais, né, o pessoal do YouTube, né, que o nosso último vídeo aí, um deles, os nossos últimos vídeos aí, falando do Corinthians, do Wagner Mancini, tá atingindo aí quase 15 mil visualizações no YouTube. É um recorde pra gente. A gente é um programa novo, um podcast novo. Acabamos de começar. Acabamos de 13 começar. mil em um dia e meio, assim, a coisa estourou. E tá bem legal mesmo. Então agradecer a todo mundo que viu, todo mundo que recomendou, todo mundo que avisou que a gente estamos no YouTube aí. Estamos ficando um pouquinho mais conhecido pra galera. Isso é importante pra gente. E você que nos escuta pelo Spotify também ou pelo SoundCloud, a sua plataforma de áudio preferida, também agradecemos a sua participação aqui com a gente. Compartilhem, ajudem. Vai lá, Salazar. E hoje, 15ª edição, voltamos a ter um quarteto aqui no Bola na Fogueira. Eu não senti muita falta do Vina, mas hoje voltamos a ter um quarteto. Achei que o programa foi bem em 3. Falei pra ele, foi bem em 3 o programa. O cara quer me derrubar já. O cara quer me derrubar. Fiquei 3 programas fora. Pois é, obrigado. Eu ouvi obrigado, todos obrigado. e senti sua falta. Agradeço. O Jonas não aceitou nenhum convite na sua ausência. Eu achei isso curioso. Então. Eu não aceitei também. O Salazar me chamou segunda passada, viu, Vina? Eu tinha combinado. Porque você não tava. Vocês só falam quando eu apresentar. Tá? Eu tinha combinado já. Eu falo o que eu quiser. Eu tinha combinado já com os caras. Falei, não aceita, cara. Não aceita. Ninguém aceitava, cara. Até o bordão do cara você tá querendo roubar. Não, eu tô querendo que ele invista nisso, cara. Eu tô querendo investir nele, mano. Bom, Olha, como vocês já viram, com a gente aqui hoje, Jonas Campos e José Paz, repórteres da TV Gazeta, setoristas. O Zé agora é com matérias especiais. E aí, galera? Firme e forte, Salazar? Eu tô vivão, mano. Vivão, né? Só no Red Bull. Só no Red Bull. O cara tá patrocinado, viu? Tá falando que o Vina foi pra Ibiza. Tava quem tá com patrocínio aqui. O nome disso aqui é necessidade, amigo. Vou colocar aqui embaixo. Seguinte, pessoal, estive de férias e como nas minhas férias vocês não estiveram aqui, a gente vai começar a falar um pouquinho do Palmeiras. Palmeiras aí no Brasileirão 6º colocado, classificado na Copa do Brasil. E como eles não tiveram aqui, né, Salazar? Vamos começar com essa história do Abel. O que vocês acharam da contratação do Abel? Rapidinhos, né? Que a gente não ouviu a opinião de vocês. Depois a gente fala um pouquinho do Palmeiras no Brasileiro. Se o Felipe Melo vai fazer falta ou não agora. Olha, Vini, o Abel, cara, eu não conhecia o trabalho do Abel. Ninguém conhecia. Nem o Maurício Gagliotti. E nos primeiros dias de trabalho dele, eu tô gostando dele, da pessoa dele, e eu tô achando que ele é um cara inteligente, o cara que tá seguindo aí a linha do que o Cebola vinha fazendo muito bem, o Palmeiras engrenando uma sequência boa. Então o Portuga é inteligente, foi ali administrando, chamou o Andrei pro lado dele e tá tocando o barco da maneira que vinha sendo tocado pelo Cebola. Então acho que o aspecto humildade de reconhecer um trabalho que está sendo bem feito e manter o Palmeiras nesse trilho já é um ponto positivo para ele, na minha opinião. Eu achei o Abel uma perna danada na primeira coletiva, vou falar pra você. Foi gente boa, Zé. Foi carisma, Zé. Não. Se o cara fica travadão, a gente critica. Não, eu achei marrento. Não. Eu achei um estilão meio arrogante. Zé, tamo junto, Zé. Eu achei, cara, de verdade, assim, achei ele bem arrogante. Mas por que, Zé? O jeito de falar, de conversar com as pessoas, não gostei do jeito dele, achei meio que, eu sou E a resposta dele sobre o Patrick de Paula, Zé? Tô chegando aqui no Tupiniquim. E a resposta dele sobre o Patrick também de Paula? Teve a cutucada lá no Patrick de Paula, né? O cara chegando. Mas eu não sei, não gostei. Ele deixou claro que não escala o Patrick de Paula porque o Patrick de Paula tá fazendo vontade no treino. Isso aconteceu com o Jorge Jesus. O cara vem de fora, às vezes tem um outro jeito de falar, é outra língua, outro sotaque, outra língua não, que outra língua? Outro sotaque. Corta essa parte. Não, entendi. É outro jeito. É outra língua sim, claro, o português, mas é outra maneira de falar, de se expressar. O Jorge Jesus, o Jorge Jesus já foi mal interpretado. Pô, o cara que chega e fala assim, eu vou honrar o que tá sendo feito pelo Cebola, mantém a mesma base de time. O Domi chegou no Flamengo, chegou mudando, meteu o Rodrigo Caio na lateral direita. Eu não tô falando de mudar o cebolismo, eu tô falando de ser humano. Mas ele foi humilde. Ser humano perna. Ser humano perna. É marrento sim. Se fosse perna, mudava tudo já de cara. Não tô falando de estilo de jogo. Tô falando que ele chegou tá falando meio que o cara é um mala. arrogantão. Igual o São Paulo, que é bom, mas é um mala. Você sabe que é um mala. São Paulo eu já conheço, ele é bom mesmo. Agora, esse aí eu não conheço, achei uma perna danada e vou dar 3 meses pra ele.
Sabe o que eu achei? Eu tava vendo quando... Eu tava de férias quando o Abel foi contratado, e tava aquela história de quem vai ser contratado pelo Palmeiras, e você acompanha ele um pouquinho e tal. Ensaiou isso aí. Ele veio Ensaiou. Não, velho, eu tô Ele treinou falando no espelho do sério. carro. Eu tô No falando espelho do- sério. Ele botou a minha foto Foi no espelho muito do bem, carro. velho. Ele... É 3 meses pra esse homem. É, E aí, eu achei o e aí cara você carisma. acompanha, eu falei, bom, o Abel, vamos ver, né? Aí comecei a ver as coisas do Abel, e ele trabalhou no Braga B, depois no Braga, e depois no PAOK. Acabou. Então, o Braga de Portugal, ele é comparado a que time aqui no Brasil, que vocês acham? Não, Braga é time pequeno. Sei lá, Curitiba. Não, É, pode ser. Tipo isso, um Curitiba, É. né? Um Curitiba, tá. Menos, E o vai, PAOK pode ser. pro continente europeu é o quê? Ah, é você o tá de brincadeira. O PAOK? É. É o Ibis, velho. Sei lá. Então, é um time... O PAOK né? ganhou... O PAOK Agora é o você imagina... Tajeres. O PAOK na última temporada, na penúltima temporada, né? Foi campeão grego, invicto e tal, depois de 34 anos. E foi porque um bilionário russo comprou o PAOK, investiu uma bala lá e aí conseguiu um título depois de 34 anos. Então, assim, Aí eu fiquei é um pensando... clube pequeno mesmo. O PAOK. Palmeiras é um time grande do Brasil, um dos 5 principais times do Brasil. Se não for, se não tiver aí no top 3, vamos Cuidado dizer. com o que você vai falar. Não, sim, A galera fica muito top, magoadinha. não, top 5 do Brasil. Acho que todo mundo concorda que é um top 5 do Concordo. Brasil. Hoje, no dia, tô falando hoje, tá? A questão é assim, aí você contrata um cara... Imagina a Inter de Milão, não comparando o Sim, Palmeiras sim, com o Inter de Milão. A Inter de Milão contrata um cara que você nunca viu na vida, um brasileiro aqui que foi técnico do São Bento, com todo respeito ao Sim. São Bento. Aí você fala, peraí, o torcedor lá da Inter, mano, os caras tão loucos? Não, aqui o cara já Aí, chega aqui o cara na... já chega, que não foi técnico do Como Curitiba, ele é de europeu, Portugal. ele é isso. português, E já ele chega tá na moda. coletiva evacuando regra. Vamos falar outra coisa. Ó, É assim. ó, eu não nego que a contratação foi polêmica. Eu tô Ponto. assim, eu tô aqui, Contratação eu é não tô nada polêmica. hoje. Eu não tô falando que o Abel é bom, não sei se ele é bom. Contratação foi polêmica, acho que o Palmeiras ficou refém dessa necessidade criada por ele próprio de trazer um estrangeiro Foi, depois isso que aí. tomou uma negativa do Ramires. isso aí. Sim. Então, o Palmeiras trouxe esse cara que eu não conheço. Agora, o cara, na minha opinião, foi carismático na apresentação dele, foi solto, foi simpático. Eu tenho que ver o que é carisma no seu dicionário. Ah, Zé, por que ele foi marrento? Não, marrentão. Você me acha carismático? Não, eu não Você? acho. Não, aí Então, nós vamos entrar aqui... Compara eu com... Não, você- Não, aí nós vamos Você entrar. é mais Abel. carismático que o Abel. Olha aí, tá Você vendo? vê o nível dele. Mas Foi isso que eu Você vê o nível era, dele. era aí Mas que eu queria chegar. Mas Era aí que eu é um queria- elogio Vini, ou posso ir embora? É um elogio ou é um... não Era aí entendi. que eu queria chegar. Não entendi. Cara, a situação é muito... Eu tô muito com a opinião do Vina aqui. Eu acho que a contratação é válida, tá? Eu entendo assim, o Palmeiras foi no modismo. Total. Sim. Por que o Palmeiras foi no modismo? Porque o que o dirigente faz? Ele quer tirar o dele da reta. A torcida quer o europeu, ela não quer esses técnicos que temos aqui. Vamos atender à vontade da torcida, porque com isso a gente ganha Um mais fôlego. paciência, Ganha mais fôlego. tolerância. Porque se eu trago agora o Thiago Nunes, e aí metade não quer o Thiago Nunes, com 2 derrotas, tá vendo? Não sei o quê. Quando eu trago um europeu, mesmo que ele tropece no começo, o pessoal vai falar, não, calma, vocês não queriam o cara? Agora tem que dar tempo, o cara é de fora, o cara vai ter que conhecer, tem que ter paciência. Então, assim, ela ganha um pouco mais de tolerância, a diretoria, eu digo, ganha um pouco mais de tolerância da torcida, atende, o anseio de muitos torcedores, então já dá aquela ajeitada na torcida, né? Fala, Jonas. Não, só uma coisa. Agora, o Ramires, que era tão almejado Sim. pelo Palmeiras, pelos próprios torcedores, se a gente pegar o histórico que o Vina levantou, o Ramires treinou o Del Valle, que é menor que o Paok. Sim, vou chegar lá. Também. Vou chegar lá. A questão é... Concordo. Concordo Não, com o senhor. isso é Concordo, óbvio. falando de carisma. Não, sei. E aí, assim, o Palmeiras foi e falou, então tá bom, vou contratar esse cara que ninguém conhece, e eu duvido que a diretoria do Palmeiras também conhecesse esse cara. Duvido, que acompanhou o trabalho dele, que sabe qual é o jeito dele trabalhar, eu duvido. E aí, assim, o cara vem, e aí a impressão que eu tenho, eu também achei ele um pouquinho mala Pouquinho não. na apresentação. Não achei exagerado, achei ele um pouquinho mala. E assim, pra mim não se justifica por causa desse ponto que o Vina abordou. Bicho, ele é muito menor que o Palmeiras, velho. O Palmeiras é grande. E chega como ele solução, não é né? ninguém. O Zé Roberto já disse. E Então, se o São Paulo chegasse, O Palmeiras também é um menor que o time Palmeiras? grande do Brasil, um dos maiores da América do Sul, quiçá pros maiores do mundo aí pro torcedor Nenhum palmeirense. técnico é maior que o Palmeiras. Não, nenhum técnico é, mas assim, se o Palmeiras contrata o Tite, O Guardiola ele é maior contrata que o um Palmeiras. técnico Não. grande, concorda? O Tite chega aqui, se o Tite chegar posudo pra uma coletiva, você fala, é o Tite. Se o Filipão chegar no Palmeiras posudo pra uma coletiva, é o Filipão. O cara chega grande,
O cara chega grande, o cara fala grosso, ó, comigo vai ser assim, assado. E opa, é o Filipão, é o Tite, Mas não sei quem. é que é um ser humano que você não conhece. Então, mas aí se ele chega anda um um pouco cara. mais empinado, não quer dizer que ele é mau. Não, aí chega um cara. É sim. Não, cara, eu Ah, acho que ele é, tinha que velho. chegar mais no sapato. Ele chegou, bicho. Ele chegou numa marra, mano. Numa marra como eu sou europeu. Ainda Eu bem. sou... Passaporte É, Bordeaux. entendeu? Aí se ele- E são eu da tenho a minha colônia, filosofia, vocês sou são da europeu. colônia. Assim, parceiro, ele pode ser o melhor técnico do mundo, pode ganhar tudo com o Palmeiras, blá, blá, mas ele ainda não conquistou nada disso. É três Ele anos. é, pra mim, o Abel é uma aposta e tem que se provar. Pra mim Ele é uma também. aposta e tem que se provar. Palmeiras fez bem apostar no Abel? Acho melhor apostar num cara desse do que pegar o nosso Abel daqui, ou sei lá, quem? Fala um técnico que tá aí no Dorival mercado. Júnior. Celso Dorival Roth. Júnior, Celso. Eu acho melhor apostar Paulo nesse cara. Bonamigo. Ele é um cara que é estudioso, Alberto Valentim. dedicado. As informações que eu tive das pessoas lá na Grécia, que é um cara obstinado, até falaram pra mim assim... ele tem Quando um- você esteve em Mykonos, aquela galera que teve em Mykonos? Ah, Não, eu conversei com o pessoal de lá, só pelo Praia, WhatsApp, praia velho. só da É. Baixada, imagina. Permuta, né? Hoje eu nunca Permuta. fui, mas ó, eu sei que a Michelle foi, se Silvestre foi, eu nunca fui. É louco. E aí, cara, eu conversei com o pessoal falou assim pra mim, bicho, ele é aqueles caras, futebol 24 horas por dia, sabe aquele cara assim, ó? Então assim, porra, ele é um cara novo, estudioso, Primeiro pi do programa É, já. Eu acho que você teve mais informação do Abel do que a própria diretoria do eu Palmeiras. também acho, eu não tenho dúvida. Os caras ficaram até bravos comigo lá, torcedor do Palmeiras, eu sinto muito, eu falei com 4 caras lá da Grécia, bicho. Então assim, e os 4 falaram a mesma coisa. Silvestre falou com o grego que Sim, trabalhou aqui, Sim. que trouxe as informações que a gente tinha conseguido, que o Palmeirense ficou bravo comigo. O cara falou, não, é isso mesmo. Teve problema com o elenco lá, teve toda essa E teoria por que que não que deu ele teve certo. problema com o elenco lá? E aí Por o quê? pessoal falou, mas Não, ele... por que que ele teve? Porque é uma mala esgranhenta, Zé. velho. É porque ele barrou os sim. medalhões. Se o cara chega na miúda É mala. aqui, sem personalidade, igual muitos já taxariam ele, aí empata com o RB Bragantino, já iam estar botando o cara na Não, corda mas eu bamba. acho, eu por acho que Cara, exemplo, tem que João, chegar com por personalidade. exemplo. Tem que chegar com o jeito dele Tá bom, mas mesmo. por exemplo, o cara acabou de chegar. E certo? manteve a base que o Ó, outro tava vê se você trazendo. concorda comigo. O cara chegou agora e o cara é pequeno. Ele é pequeno. Concorda? Ele pode ser grande. Pode concordo. virar um grande técnico, mas hoje ele é pequeno. Pra Concordo, caramba. concordo. Ele é uma aposta. Ele tá chegando. Aquela resposta que ele deu sobre o Patrick de Paula, você acha correto? Mas eu não achei tão... É, o que a Cara, gente tem que tão lembrar forte. também, Ele vamos ele lembrar. expôs o moleque. Então, o mas moleque vamos- passou a ser criticado pra caramba nas redes sociais e tal. Vamos- Olha lá, tá vendo? Não tá treinando, já tá Ah, mó mas perna, isso é já tá uma interpretação. mala, subiu Mas pra vamos- cabeça. Isso Mas é o- vamos- isso vamos é o que lembrar o de um Wagner negócio Mancini também. fala que jogador não aceita Não, conversar de Jonas, frente. ele Desculpa. falou que o cara não treina com vontade. Mas vamos lembrar de um Ele negócio falou, também. com outras palavras, ele falou Isso é uma isso. interpretação sua. Não, Isso é minha? interpretação... Sim. Olha a repercussão, cara. Ele Todo não, mundo ele não interpretou falou que o assim. Patrick treina sem vontade, ele falou que o Patrick vai Cara, ter que ele provar falou no assim, treino. ele falou assim, Vai ter que tem que provar ser no no treino. Fulano tá me mostrando no treino, fulano tá me mostrando no treino, é a dedicação e hoje o Patrick de Paula tem que não tá apresentando no treino. O que ele tá dizendo? Falou que o Patrick vai ter que me mostrar no treino o que outros estão mostrando. Exato, o que ele tá dizendo? E ele falou várias vezes de correr, de se dedicar, de treino. O que ele tá dizendo em outras palavras? Que no treino o Patrick de Paula não tá, velho. Mas ó, não a gente tá tem que, entregando, a gente tem não que, tá assim. a gente tem que Mas a gente avaliar não no sabe o que seguinte acontece sentido. no ó. Eu digo assim, Jonas, você tá chegando. Você, literalmente, primeira entrevista, você nem conhece, você nunca nem treinou o Patrick de Paula, bicho. Menino novo, tá surgindo. Você vai e joga o cara aos leões assim? Ah, mas eu Treinador acho que... nenhum pode ir pra Eu imprensa acho Cara, radical. Acho uma e interpretação jogar radical um problema demais. interno. Treinador Mas nenhum ele tinha pode que fazer evitar essa Mas interpretação, ó, Jonas. mas aí eu acho que é um Gente, mal. não dá pra Aí, falar nada. Chegou viu, Jonas agora, e Salazar? velho. Jonas e Salazar é um mal também que nós brasileiros a gente tem que se cuidar pra ver. Portugueses são mais literais. Eles isso são que eu tô mais. dizendo. Vai, É isso. eles falam, e pra eles é normal. Quantas vezes o Jorge Jesus falou em coletiva de um fato Exato. XY? E outra, ele falou E a que gente ele falou, ouviu ó, de Cebolinha, a gente concorda? a gente falou Não, a mesma ele não viu o coisa. treino do Patrick A de gente Paula falou a antes mesma daquela coisa. coletiva. Peraí, a gente falou a mesma coisa do Jorge Jesus, quando ele veio, deu uma no Rodrigo Caio uma vez. Se eu não me engano, deu uma no Gabigol, se eu não me engano, não lembro direito agora. Mas a gente falou, porra, o cara chegou, acabou de chegar aí, Exatamente. falou desse jeito. A gente é muito, O sabe, Jorge também. Jesus chegou aqui no Brasil É uma muito perna mimimi. danada também. Então. Só que ele já tinha ganhado um monte de coisa Sim. lá em Portugal. Cara, não tem nem Tinha comparação. não tinha nem comparação. Tem nem comparação com o Abel. Esse Abel não ganhou nada. Não ganhou nada. Pô, tem E dois chegou times aqui pequenos na com o carreira. rei na barriga. Ganhou É. um campeonato grego. Chegou com o rei na Exato, barriga. exatamente. Chegou com o rei na barriga. Chegou Ah, sim. Chegou. Eu acho muito radical. Deixa essa eu sair um pouquinho do assunto Abel. Felipe Melo vai fazer falta? Muito. Vai. Eu quero saber de vocês, assim, tem gente comemorando a lesão do Felipe Melo. Imagina.
O Felipe Melo, como cidadão ser humano, eu não gosto também. Deplorável. Agora, como jogador de bola, é bom. Já foi muito melhor. Já foi muito melhor. Sim, Mas hoje é um todo jogador, mundo, é uma né? peça importante pro time do Palmeiras. Vai fazer falta sim, Salazar. Vai. Não, eu acho que vai fazer falta, Vai. mas hoje eu acho ele assim, um bom jogador. Isso. É, Facilmente substituir. Isso não, não acho é tão que- facilmente, não. A Facilmente. leitura de jogo de E passe pra mim, dele é vou rara. repetir o que eu sempre falo aqui. Pra mim é um problema ter o Felipe Melo em campo, apesar de achar que com a bola o cara é bom. Se ele só jogasse bola, ele seria um baita jogador. Mas um baita jogador, se ele só jogasse bola. Mas o cara é uma bomba relógio. É o pacote Felipe É Melo. uma bomba relógio. Eu falo assim, meu, Deus me livre, penso eu, se é o meu time, Deus me livre, ter o Felipe Melo num jogo decisivo. Isso eu concordo. Porque a chance dele fazer uma cagada, ser expulso, comprometer Ele todo o trabalho... Chutou o fotógrafo. Bicho, lá. ele chutou o fotógrafo na comemoração de um gol. O que explica isso? A tentativa de torção de braço lá do cara. Então, assim, você imagina assim, sai um gol ali, ou se o juiz expulsa ele com a do VAR, que pra mim seria um exagero, mas se dá um cartão ali... Não, mas se desse também não seria nem absurdo. Na comemoração do gol, se vai lá ver o VAR, vê aquilo e aí entende, sei lá, e vai lá, ó, isso aqui é um ato antidesportivo vermelho pra você. Então, assim, ele é um cara que compromete o trabalho, é uma bomba relógio. É isso aí. Ele é uma bomba relógio. E agora concordo. quem que o Abel vai Mas colocar no lugar do Felipe tecnicamente- Melo? Não Assim, vai botar o Patrick de Paula, não. Então, ó o problema. Vai entrar Ó o problema. Não, vai entrar o Patrick de Paula e você vai ficar com um cara assim, ó. Nossa senhora, como eles estão se dando bem. Como Quando é que é a o Patrick cara que fizer ele Não, gol, vai não, não, mas vai eu não apontar falei pro que eles Abel. estão Não, se como é dão que é a mal. cara Porque que não ele tem vai ficar? nada com o Patrick. Não, faz a cara ô, que ele Você vai não Jonas. pode sair julgando que já tá... Jonas, mas eu não falei que ele tem um problema com o Patrick. Eu não falei que ele tem um problema com o Patrick. Eu falei que ele, pra quem chegou agora e nunca viu um treino do cara, ele não pode ir pra uma coletiva e falar que o cara não tá treinando com vontade, Mas isso- baseado só no que ele ouviu. Porque concorda que ele só tá baseado no que ele ouviu? Do auxiliar, provavelmente do Andrei. Sim. Ele não treinou o cara. Ele nem viu o cara. Você acha que deveria ficar o Aí Andrei? ele ouviu... Você acha que deveria ter ficado o Andrei? A diretoria não ia ter culhão Não pra acho, manter ele. não acho que tinha que ter ficado o Andrei. Mas eu penso assim, Jonas, eu cheguei aqui, tá? Cheguei no clube, nunca vi o Zé treinando, tá? Nunca vi o Zé treinando. Aí você chega pra mim e fala assim, ó, o Zé, cara, precisa melhorar nos treinos, tá? Passando aquele coisa de 1 por 1, assim, pro cara conhecer o elenco. Eu vou pra coletiva, mas eu jamais vou externar isso na minha primeira entrevista, sendo que sequer eu vi ele treinando, eu tô só com a informação aqui. Aí eu vou pra coletiva e falar assim, o Zé precisa treinar mais, porque os outros estão correndo e o Zé não tem que mostrar no treino. Não, mas é... Se eu sou o Patrick de Paula, eu penso assim, bicho, esse cara nem me viu treinando ainda. Mas a gente não Ele sabe... tá falando de mim. A gente não sabe se eles conversaram, se Eu eles não aposto- conversaram. Mas A eles comunicação... Conversaram. A comunicação Foi só baseado na A conversa, comunicação aquilo. é mais literal, eu só acho que é muito mimimi. Ele falou, pro Patrick ser titular, hoje o Andrei tá com um time que tá ganhando a não sei Tudo bem, quantos até aí jogos. tudo bem. Não é mimimi, Jonas. O treinador, ele não pode ir pra coletiva e expor um atleta. Mas não você- pode. Mas falar que o cara, pra Não ser pode. titular, precisa treinar bem e ganhar Ele vaga, chegou expor o agora, cara. ele Jonas, viu o vou te dar um treino. exemplo. Se ele chegar lá e falar assim, tô chegando agora, preciso ainda conhecer o grupo, Isso, o Patrick com o isso. Andrei. O Andrei, ele tava jogando de Felipe Melo e Danilo, né? Mas aí, Ele tá jogando, Salazar, eu vou manter é a aqui o Andrei e comunicação. vou conhecer o cara lá, vamos ver no treino, não sei o quê. Meu, Ele podia até falar, em Portugal se fala muito ele dele. dá o recado, Miguel. sem expor o cara, velho. É 3 meses pra esse homem, gente. É 3 Ó, meses. vocês da imprensa... jogou nada contra o Vasco. Não vocês, jogou nada. E nada, contra o nada. Bragantino não jogou nada também. vocês da imprensa são muito... Mas esse não jogou nada, aí eu acho que, calma, o cara acabou de chegar. Aí eu acho que quando já, não jogou nada. Finalmente, Calma nada. Finalmente. Calma nada. Achei que o programa ia terminar hoje com a... Pedindo a cabeça Não, dele. eu só acho É. que ele foi mal nessa declaração. Eu só acho isso. O resto, eu acho que o Palmeiras... Outro erro. O Palmeiras, que é essa diretoria que manda embora, assim, piscou, manda embora, assinou um contrato de 2 anos com uma multa que beira os 10 milhões de reais. Pra mim é um erro absurdo. Você tá contratando um cara que é uma aposta, Vai você ficar não refém sabe- dele como o Paok ficou. Exatamente. O Paok tá dando graças a Deus que o Palmeiras chegou lá. Olha pra Multa é mim, uma palmeirense que ficou bravo comigo quando eu fiz lá a matéria trazendo lá os problemas do Abel. Bicho, a multa do cara era 7 milhões de euros. Os caras Palmeiras pagou à vista. liberaram 600 mil euros. Era 7 milhões de euros. O Palmeiras pagou 600 mil euros. Você acha que o É tipo Aí aqueles eu acordos- publiquei que o Pauk queria se livrar do técnico. Não, olha o que você tá falando. O que vocês acham que eles... A multa...
Aqueles Eles queriam acordos. se livrar do cara, Aqueles velho. acordos, quando você tá com o nome sujo, Pô, você vai fazer um acordo, pô. você deve 10 mil, o cara. Quanto você tem? Tem 900 reais, Então, tá bom. Pode Você tá assinar aqui. contratando um cara que não fez um bom trabalho, Tá novato. inadimplente no condomínio. Você assina de 2 anos com uma multa de 10 milhões. Pra mim, meu Deus. o Palmeiras assumiu um risco. Pra mim, o Palmeiras assumiu um risco desnecessário. Entendeu? Agora, a contratação acho que é válida. Não dá pra criticar o cara por causa de 2 jogos. Ele tá Dá, conhecendo sim. o elenco. Não, Tem Zé. que esperar um pouco, Claro que Zé. dá. Zé, quantos treinos o Para, cara Zé. deu, É Zé? essa, velho. Ô, 4 treinos. então- Não meteu a marra na Esperar coletiva? Qual que é? Tá Não bom, meteu a marra? 2 jogos, 2 Não vitórias. meteu a perna? É. E o Dois- cebolismo? Qual que é a Um crítica? monte de jogo, um monte de gol. Ah, é. O Pode Jorginho. ficar. Lembra do Jorginho no Palmeiras? Virou grande técnico? Jorginho Não. Cantinflas? Não. O lateral direito. Não lembra? Ele ficou com um tampão lá. Acho que foram 7 Aí entrou o vitórias. Muricy. É que eu não vou lembrar. Não, mas é o Jorginho Cantinflas. É, o Cantinflas. Não é lateral, meia? Não, é o Baixinho, meia, meia. É, não é o Jogou no desculpa, Santos, confundi. é. O lateral foi auxiliar do Dunga. Isso, É. confundi. Pô, ele foi 7 É o vitórias. Jorginho da Barcelusa. Isso. isso. Foram 7 vitórias, se eu não me engano, não vou lembrar aqui o número exato, mas assim, emplacou um monte de vitória. E Não. cadê? Virou um grande Eu técnico? tô enchendo o saco, Então, não tinha que ter assim, deixado o ó. cebolismo, claro. Mas que ó, uma perna e tem que jogar, ganhar todos os jogos, jogar bem, tem. Até agora, então, tá fazendo. 3 Não, meses. Dá um... Não, Vamos tá pro- ganhando. Vamos pro, 3 meses. agora, Não tá jogando agora, bem, mas eu agora, acho que aí o Zé tá maluco. agora o nosso podcast aqui é Maluco não, cronometrado. 3 meses. O nosso podcast aqui é cronometrado. Acabou o tempo do Palmeiras, vamos falar do Santos. O Cuca tá com Covid, né? Ainda, né? Afastado. Tá com Covid, informação afastado. em primeira mão do Lucas Mussetti da Gazeta Esportiva. O que eu acho, a gente falava aqui antes de eu entrar de férias com o Salazar nos podcasts aqui, com vocês inclusive, um certo tempo falando do Cuca. O Cuca tá fazendo um bom trabalho no Santos. O problema é a irregularidade do time. Tá voltando... Principalmente dentro de casa, né? Oscila muito, né? Muito. Eu acho assim, não me surpreende. Falei isso aqui lá no começo do ano. Teve gente que ficou bravo comigo. Falei, bicho, o Santos sempre teve muita força dentro da Vila Belmiro. O Santos chegou a ter campeonatos que ganhou só do Cruzeiro. Fora de casa, não ganhou mais nenhum outro e se garantia na Vila. Sim. Sem a presença de torcida, sem nada, a Vila vira quase que um campo neutro. Fica complicado para o Santos. E agora você vê uns tropeços, a queda na Copa do Brasil, a empata com o Red Bull, que está lá na zona de rebaixamento, o Santos cai um pouquinho na tabela. Assim, acho que o Santos está voltando para a realidade dele. Entendo que a realidade do Santos não é nem abaixo disso e nem acima disso. Sim. O Santos estava acima das expectativas. Exato. E agora o Santos está voltando para a realidade dele. E, quem acompanha o noticiário do Santos, fica ligado no Mussetti lá, é inacreditável. É inacreditável. O Santos está onde está, com o clima extra-campo que está É isso que eu ia rolando. falar. O Santos que Tá- vier nessa temporada é É louco. sim, inacreditável o clima extra-campo. Os caras estão conseguindo fazer um campeonato digno, apesar desse clima extra-campo. Só que é um Santos que cada vez mais pena para conquistar os seus pontos. Depende muito do Marinho. Os 2 últimos jogos do Santos eu fiz aqui pela TV Gazeta, fiz o jogo contra o Bragantino, fiz o jogo contra o Bahia. É impressionante, depende muito do Muito. Soteldo e do Marinho. é. Dois pontos. O Mas Marinho foi o Marinho péssimo não jogou contra o contra Ceará, o Bragantino, que é raro, né? Foi mal contra o Ceará. mas contra o Bahia ele jogou muito. Contra o Exato. Grêmio eu fiz também, ele jogou Sim, muito. sim. É. Então, assim, depende é um muito. time que depende muito. E aí, quando sofre um problema de, o Veríssimo não joga, ou o Marinho não vai jogar, ou o Soteldo não vai jogar, você vê que fica uma coisa ali Mas, difícil pro Cuca. proporcionalmente ao contexto político e à bomba relógio que está girando ali dentro do Santos, nos bastidores, o trabalho do Cuca é um dos melhores do Brasil. Sim. Cuca é infinitamente melhor que Abel Ferreira que o senhor está defendendo. Eu né? ainda não E, conheço. e outra, né? Também E os outra melhores do coisa, né? Brasil, Eu vi uma Pelo informação. contexto, claro, o Santos não vai ganhar título. Mas pelo contexto, o clube que ele pegou na mão, ele tá fazendo um milagre, na minha opinião. Não Ou acho. não? Eu vi. Tá sim. Não acho, gente. O elenco então, é ele tá fazendo um bom curtíssimo. trabalho. O elenco é Mas, curtíssimo. cara, Ele tá fazendo um bom trabalho. Ele não, tá fazendo um sim, bom sim. Sai trabalho. o Marinho, Eu acho- entra o Arthur Não, Gomes, eu com acho todo que vai respeito, fazer. o Arthur Gomes não tá no nível do Marinho. Eu acho que tá fazendo um bom trabalho. Acho que ele tem uma carência gigante no elenco e tem que administrar um problema Isso, ele tem que extracampo. blindar o Então, extracampo, pô, e o Cuca elenco é está pequeno. fazendo um bom trabalho. Eu só não acho que ele faz milagre, que também a coisa é horrível assim, é Não, milagre seria eu ganhar acho- um título. Sim. Mas eu faz acho um dos que melhores sim. trabalhos dentro da proporção, dentro do contexto Tem que que botar ele tudo vive. na balança. É que eu, assim, É. eu não acho, assim, se você pegar pra mim o elenco do Santos e o elenco do Corinthians, eu não acho, velho, qual que é melhor? Do 1 ao 11 eu acho o Santos acima. Também acho. Acima. É. Então, é isso que eu tô querendo dizer. A coisa. Falta peças, o elenco não é dos melhores, mas também não é esse desastre todo, como às vezes fica. As pessoas É que o pintam e Santos- parece que o Cuca tá tirando leite de pedra.
Eu não acho que eu acho que ele tá fazendo um grande trabalho, principalmente de conseguir blindar os caras. O Santos ele é totalmente não, né? Quase que totalmente dependente do que o Zé falou, Marinho e Soteldo. Quando não jogam bem, o Santos não vai bem. Inclusive, a informação aqui que a gente pegou, o Santos não acertou um chute no gol nos últimos 2 jogos. O ou gol seja, contra o Bragantino, o Soteldo tentou cruzar, bateu no cara e entrou. ou seja, então assim, quando os da frente não vão bem, aí fica difícil pro Santos também, porque o resto são bons jogadores. Eu acho muito bom. O Lucas Veríssimo é muito bom, o Pituca é muito bom. Tem jogadores muito bons ali. Só que decisivo. O que o Santos tem de ponto conquistado e vitória conquistada na conta de um lance individual do Marinho ou do Soteldo é gigante. Pode pôr na conta. Tanto que eu sempre coloco o Marinho como um dos melhores do campeonato, tal, o melhor pra mim, porque eu falo, ele decide jogo. O Marinho é o jogador que ganha o ponto pro time, que conquista a vitória pro time. Num lance, ele decide. Então, assim, o Mussete fez uma matéria dessa, não fez? Ele não deve ter feito. Se não fez, tá aí a pauta, viu, Mussete? Estamos pautando o Mussete já. E aquilo que a gente come, falou do... Não faz nada. A gente falou do 1 ao 11. Não faz nota. O Santos do 1 ao 11, né? Até comparamos com o Corinthians e tal. Aí você perde um cara igual o Carlos Sanches, por exemplo, na temporada. Sim. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E olha que o Carlos Sanches não vivia ainda uma das melhores temporadas da vida dele, mas faz muita falta. Acho que pro Santos, caiu na Copa do Brasil, mas Libertadores e Brasileiro, eu acho que pra esse elenco do Santos é isso, velho. 2 campeonatos dá pra levar. O Santos tendo que levar 3 campeonatos. Não dá. Tem time que não dá. Pro Santos levar 2 campeonatos, acho que dá. O Santos tá bem na Libertadores. E no Brasileiro eu acho que ligou o sinal de alerta. Os resultados estão. Tá cada vez pior. É pra isso, é sétimo, oitavo, mas é pra isso. É o que eu falo pra todo mundo. É o que eu falei pra todo mundo. Acho que agora voltou. Agora voltou pro Vocês acham que sem o técnico, por qualquer motivo, seja por expulsão, seja por Covid, seja por, né? Na beira do gramado, faz diferença pro jogador? Assim, eu tava no jogo lá, eu tava no jogo contra o Bragantino, e aí foi interessante porque ficou ali nas cabines de rádio, TV e tal, tava todo mundo ali da imprensa, e aí tava o pessoal do Santos, né, que fica analisando o jogo, fica gravando e tal. E aí o Cuquinha, que é o irmão do Cuca que tava comandando o time, ele virou lá pro pessoal que tava nas tribunas, o pessoal do Santos, e falou: como é que eu falo no rádio? Aí os caras, aperta não sei o quê, aperta tal botão. E ali dá pra ouvir tudo, que é muito próximo, né? Podia ter visto em Santos o jogo, né? Onde é que aperta o rádio aqui, não sei o quê, pra falar com não sei quem? Aí os caras, não, faz o quê. Então, assim, o cara tá perdido ali. O cara não conhece. Não é a dele, né? Não é a dele, né? E assim, ele é irmão do cara, trabalha com o cara, mas assim, na tomada de decisão, não é o cara. Não, e aí a informação. Toda vez que você conversa, pergunta isso pro jogador, todo mundo diz que faz uma diferença. O Sampaoli ontem quase quebrou, no domingo agora, quase quebrou o camarim do ele ficou fora do banco também. Do Mineirão lá. Ele ficou louco. Você viu um carequinha doido andando pra lá e pra cá no camarim. Mas ele é louco. Com todo jogo que eu cobri do São Paulo, ele é completamente descontrolado na beira do campo. E o auxiliar só com o radinho assim, ó, ouvindo... Tem um pouco de tipo pra mim. Não, eu não posso falar porque senão o Jonas Campos... Não, você vai falar agora que o São Paulo... Tá podando a opinião ali. 50% marra, 50% competência. A diferença do São Paulo é que ele, até agora, no futebol brasileiro, ele se impôs pelo talento dele, cara. Tipo, né, se fosse um outro tipo... Mais ou menos. Porque, né, caiu na Copa Sul-Americana com o Santos. Ele tem... Pro River do Uruguai. Não, tudo bem, mas ele é talentoso. Ele tem um resultado bom. Ele é talentoso. Todos os outros são ruins. Ele é talentoso. Tudo bem que ele chega no time, ele tem lá 300 milhões pra montar um time. Tudo bem. Santos vice-campeão brasileiro. Então, esse é o resultado bom dele. Não. De 4 campeonatos. O cara tá um ano aqui. O problema não é assim, ele não caiu na semi em perdeu a final no outro. Não, perdeu pro River do Uruguai. Eu tava nesse jogo. O Campeonato Mineiro não dá pra contar, né? O Campeonato Mineiro não dá pra contar. Ele chegou, tipo... O Cuca pra mim é muito melhor que o São Paulo. Entendeu? Tem que ganhar. O Cuca é melhor que o São Paulo. Mas o São Paulo é muito bom. O Cuca é melhor que o São Paulo. É claro que é, cara. Vocês ficam pagando pau, velho. Mas que pagando pau? Vocês ficam pagando pau. Ganhou o quê, o São Paulo? Ele ganhou o quê? Para, Zé. O cara chegou na seleção da Argentina, perguntava pro Messi o que tinha que fazer. Você tem a imagem na Copa do Mundo. O Messi chega na beira ali do campo e fala, o que tem que fazer? Aí o Messi fala, ele faz. O cara levou a seleção do Chile pras cabeças. Vai fazer isso. Tá, beleza. Legal. E aí? E aí chegou aqui no Brasil. Chegou cabeça o quê? Que cabeça? Não. Campeão da Copa América. Copa América tem 3 times. Mas eu na acho que Argentina ele foi muito mal, no Sevilha ele foi muito mal. Foi mal. Em 3 campeonatos com o Santos ele foi muito mal. Parou, velho. Ele foi bem no Brasileiro com o Santos. O Cuca é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, parou. Eu não tô falando que eu não gosto do Cuca. Só tô falando que não dá pra comparar o nível de treinador. Eu acho que o Abel é muito... O Sampaoli é muito bom técnico,
Mas eu acho que ele ainda tem que mostrar mais. Não, O Cuca, eu também acho. O Cuca hoje tem mais lastro, mais história, mais casca. E o Cuca não chega no time pedindo 300 milhões pra contratar, não, viu? Tem isso. Falando em técnico, vamos falar do São Paulo, porque o técnico do São Paulo... Agora o João não vai defender o Fernando Diniz aqui. Calma aí. O técnico do São Paulo foi o técnico escalado por Thiago Salazar na seleção dele do primeiro turno. Musset. Não, você. Foi Salazar. Não, e sabe o que foi engraçado? Foi sim. Sabe o que foi engraçado? O Musset, o melhor técnico, né? Aí a Fernanda falou com o D, eu falei Rogério Ceni, aí ele... Fernando Diniz, eu dei risada, falei, não é possível. O Urandi quase teve um treco atrás da câmera aqui. E aí eu joguei no Twitter, eu coloquei só esse trecho pra chamar. Aí ele veio embaixo, kkkk, seu traíra. Tirou do contexto. Você falou! Aí, não, eu falei, agora assume, bicho. Só Deu uma opinião e não quis assumir. O Urandi falou o voto dele de melhor técnico? Não. Mano Menezes pelo trabalho à frente do Bahia. Ele faz o positivo. Ele é fã do Mano Menezes. É Mano Menezes. Você tá de brincadeira. Mano não Menezes. pode. Brincadeira, mano. Bom, ainda bem que não é o Maurício Barbieri, né, também, né? Poderia ser pior. Vamos lá, falar do São Paulo, quarto colocado. E a mesma história do Santos, que a gente fala de irregularidade, eu vou fazer uma pergunta meio polêmica pra vocês aqui pra começar a falar do São Paulo. Se o São Paulo não oscilasse tanto dentro dos próprios jogos, o São Paulo faz um primeiro tempo brilhante. Dizer que sim, mas você nem esperou fazer a pergunta. Eu vou dizer que sim. Não, já cortou. Você pode terminar. Sim, Rapaz, tá voltando das férias. Deixa ele com cara, raciocínio. então vamos encerrar aqui, cara. Tem que fazer projeção, pô. Se o São Paulo não oscilasse tanto dentro dos próprios jogos, porque faz um primeiro tempo brilhante, depois faz um segundo tempo medíocre. E um jogo brilhante e um jogo medíocre. Exato. Então, se o São Paulo não oscilasse tanto, a gente poderia dizer que poderia tapar a pau com o Atlético Mineiro e Flamengo. Está no Campeonato Brasileiro, mas assim, tô falando de qualidade tá de melhor time. até, ó. Sabe, de qualidade de jogo. Fala assim, não, porque quando você vai jogar com o Atlético Mineiro, você tem aquele medo. Você fala, caramba, é o São Paulo, tá voando. Ou o Flamengo, né? Flamengo aí, ganha de todo mundo e tal. E o São Paulo não, você vai enfrentar o São Paulo, você vai... tá. Cara, mas eu acho Será que vai ser o jogo bom ou o jogo ruim? A gente concentra demais no técnico. Eu acho que todo mundo fala... Não, mas eu nem falei do técnico. Eu vou pegar o Flamengo, eu vou pegar o Atlético. Eu nem falei do técnico, falei do time em si, na verdade. O técnico eu falei só pra te zoar. Não, é que você falou assim, vou pegar o São Paulo e tal. Sim. E eu acho assim, a questão é o elenco. Eu acho que todo mundo teme o Flamengo, porque o Flamengo tem Everton Ribeiro, tem o Bruno Henrique, tem o Pedro, tem... Exato. Não é nem tanto porque tem o Domé. Claro, até acho que o Domé nem aproveita bem. Domé. É íntimo. Domé. Tá, É o sotaque catalão, né? Você viu essa? Sei lá. Viu, Gutinho? Eu acho Domé. assim... Domé. Domé, velho. Vocês falam Bozelli, é Bocelli. É Messi também. É Messi. Mas é! É Lionel Messi. Teves. Teves. Não tem E agudo. Teves. Não tem E agudo no... Muito no- ruim, cara. Volta pro Yazid, vai. E aí, continua. Não no tem o E negócio aqui. agudo, pô. E a gente usa. Então vambora, vamos usar. Agora vocês querem. Essa aula de pronúncia Pô, agora. Fala o que você mas, tava falando. cara, eu acho que não tem tanto a ver com o técnico. Eu acho que tem mais a ver com o elenco. E eu acho que ninguém tem tanto medo assim pelo São Paulo, porque o São Paulo não tem esse elenco que a gente vê nos outros. Então, quando você vai enfrentar o São Paulo, é isso que você falou. Ninguém pensa, puxa, eu vou pegar o São Paulo. Ninguém pensa mesmo. Mas o Fernando Diniz, né? Fernando Diniz, né? Manou Menezes? Manou Menezes? O que mais? Ensina nós a falar os outros técnicos Não, aí, foi vai. você que me cornetou. Não, eu não. Claro que foi, eu Você falei falou, Domé. o cara que falaram Domé. Um tá falando que a língua do Abel não é a mesma que a gente tem aqui, né? O outro tá falando do sotaque. Não, Tá foram demais vocês aqui, que hein, cornetaram o Domé. Vocês estão de Foram brincadeira vocês aqui, que cornetaram o Domé. Não vem que Domé. Domé. Não é Domé. velho? Meu O outro Deus não do céu. fala português. Domé. Tá de brincadeira, Lionel velho. Vou chamar ele de Domé. Nem o Messi chama ele de Messi. Quando eu tá faço de no brincadeira. Bocelli, o Jonas me enche o saco. Eu Bocelli. falei, mas é Bocelli. Ah, não, isso aí, Cantilho, não é Cantijo, é Cantilho. Cantilho. Ele falou pra mim, meu nome é Cantilho. Eu perguntei, Que isso, hein? Cantilho. E o Messi falou pra você que é Não, eu Messi? tava fazendo TV naquele dia e falei, Cantijo ou Cantilho? Ele, Cantilho. Você tava Que é na- da região que ele nasceu Você lá. é tava na Cantilho. festa do Trellis lá também? Hã? Não? Os jogadores chegam, cara, são tantas... Eu pergunto, o Cantilho, ele chegou pra dar entrevista, falei, seu nome, como que pronuncia? Ele, Cantilho. Mas todo mundo fala Cantijo. Não, da região que eu nasci é Cantilho. Então tá bom, é Cantilho. É São Paulo. É São Paulo. Mas É, o Messi Paulo, fala como isso diz o também por causa da Messi. pronúncia. Perguntaram pro São Paulo, o que ele respondeu? São Paulo. São Paulo. São Paulo falou, não, aí você vai. Então vai. Cursos de idiomas à Deixa seu parte. zap aí depois. Vai, você que quer falar isso aí. Se fosse menos irregular, isso aí. daria certo? Seria melhor? São Paulo? Eu acho que não a ponto de chegar num patamar do Flamengo, que pra mim ainda tá acima de todos no Brasil.
Mesmo tomando as goleadas recentes que tomou, mas por elenco e tudo mais. Mas certamente, São Paulo hoje é uma bomba. Acho que a semana recente aí que passou exemplifica bem. Um time que ganha de 4-1 do Flamengo no Maracanã e depois se complica em casa num jogo contra o Lanús. Cara, mas a gente tá falando isso desde o primeiro podcast. Então, é o resumo do São Paulo. É o resumo do São Paulo. Desde o primeiro Se ficar podcast. em quarto no Campeonato Brasileiro, é agradecer a Deus, Não acho. rezar, muito obrigado, Bicho, Papai do céu. lembrando que o São Paulo tem 3 jogos a menos. Tem 3 jogos a menos, Tá que se ele bom. ganha, ele fica Em relação ao 6 pontos líder, à né? frente Mas agora do o senhor acabou de falar que se não existe. Agora o senhor tá usando o Não, se mas ele existe. não jogou. Boa, Zé. É Não. assim a Boa, gente senhor encerra falou. o podcast de hoje. Não, senhor. Não, Sim, senhor. Claro que não. Os outros Foi times bem. já volta a jogaram. fita, volta aí o treco. Não, você tá desconsiderando que os outros times jogaram essas rodadas. São Paulo não jogou. Tá bom. Então você projeta a pontuação que ele pode O fazer. Vinícius tava projetando, o senhor tesourou ele. Você Não, falou não. que se não existe. Não é isso. Não é o se não existe. Se minhas Tomou pernas- 5 minutos de gancho, fica quietinho 5 Não minutos é o aí. se não existe. Se minhas pernas fossem rodas, o seria Cido, bicicleta. se o São Paulo não oscilasse, mas o São Paulo oscila. Mas se minha mãe fosse sério. homem, eu tinha 2 É pais, algo velho. que já acontece, já aconteceu, inclusive. Sim. A questão da projeção é o que não aconteceu. E outra, quando falava assim, o São Paulo tem 3 jogos a menos. Mas um é contra o Flamengo no Maracanã. Foi lá e ganhou do Flamengo no Maracanã. Em tese, o jogo difícil ele ganhou. Sim. Em tese, dos atrasados, o jogo difícil ele ganhou. Os atrasados são Ceará, Botafogo e Goiás. se não me Agora engano. o Goiás agora acabou de ganhar. Não, mas você tem o do primeiro turno. Não, mas em relação ao líder, são 3 jogos ainda. Tem o do Não, primeiro são turno. 3 jogos. É. Ainda tá em 3 jogos. Ainda Em tá em relação ao três. líder, sim. Tem o Ainda Goiás fora, né? Goiás Isso. lá. Então, assim, eu vejo o São Paulo, cara. Muita gente, não, mas não tá disputando. Mas esse papo aí de quarto colocado. O Marcos Braz tá bravo, né, cara? A O que pontuação ele do falou São aí, tá Paulo, bravo com isso aí de não, das datas, a CBF não marcar as datas, tá com esperando o razão, quê? tem que jogar. Não dá bem que esperar o final do campeonato? No final do campeonato... É que com o não São tem Paulo, data. né? É, cara, vai jogar. não tem data. Então, mas Vai ele jogar ficou 25 de dezembro. Mas ele ficou bravo porque o Flamengo jogou naquela terça e quinta e domingo É. e só o Flamengo Tem jogou. que pôr pra Isso jogar. aí não Aquela tá- semana tá foi tudo absurdo. errado, não. Não, tem que pôr pra jogar. Quando o Flamengo joga 4 jogos no Maracanã seguido, ele fica quietinho. Cara, mas não pode demorar tanto, Zé. Segundo turno já. Não, concordo, Você não pode mas deixar não o tem data. time assim e você deixa o time numa situação muito mais confortável. Você põe pressão nos outros. Esses jogos, eu entendo assim, eles têm que ser disputados antes da parte final do campeonato. Ele não pode ser disputado na parte final do campeonato. Você favorece um time. Você tem que disputa logo, cara. Põe os caras pra jogar agora. Mas Acho que a gente tá vivendo um contexto muito específico, né, cara? complicado. Ninguém tava preparado pra isso que a gente tá vivendo. Tem tudo um bem, pouquinho mas de é só o calma. São Paulo, cara. Mas eu sei Os que é só o outros São times Paulo. também estão disputando Libertadores, Tudo Copa bem, do mas Brasil. não tem data, Salazar. Tem. Os Até outros jogaram. Mas como? Tem que ser antes do troféu Mesa Redonda. Né? É. Tem que acabar antes, né? Cara, O planejamento Eu aqui. só acho o seguinte, o São Paulo não vai ser campeão de nada nunca tomando tanto gol assim. Mas sei lá, a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, toma muito gol, toma gol praticamente todos os jogos. A média de gols tomados chega a superior a 2. Então assim, não vai, cara. Não, acabou de ganhar aí num gol que pra mim não entrou. Se livrou, passou na Copa do Brasil depois de 20 pênaltis também. Então assim, isso aí não vai salvar sempre, cara. É muito gol tomado por uma equipe só. Tomou 6 gols do Fortaleza. Do Lanús, tomou 5. 6. 6 também? Foi 3 lá e 3 aqui. Então assim, tomou 6 gols de cada confronto de... Gente, estamos falando de confronto de mata-mata, que normalmente são poucos gols. Então assim, eu acho que o grande problema do Diniz é jogar do mesmo jeito sempre, em qualquer circunstância. Cara, pra mim, pontos corridos joga de um jeito, mata-mata joga de outro. Também acho. Pra mim, ele precisa mais do que isso. aprender... Porque ele nunca fez isso, não é no São Paulo, em nenhum clube. Ele precisa aprender a montar um sistema defensivo seguro. Não, e mais do que senão isso, nunca vai ganhar nada, dentro cara. do jogo, né? Você faz 4-2 no Lanús com a classificação na mão. Você Você não tem que sair tem que jogando ser... no meio campo pra trás. Exato. Não, E tem aí, que ser mais aí inteligente. naquele lance ali, você mostra toda a sua fragilidade Toda, defensiva, toda. que foi um absurdo aquilo, né, cara? No último lance, tinha mais... Nossa, enfim. Aquilo é muito complicado. Essa Ali é furar a oscilação é bola, o grande né? problema, Não, cara. e o problema é que a gente sempre vem falando nos podcasts aqui, quando ele mudou a zaga, tirou Arboleda e Bruno Alves, botou Léo e Diego Costa, e começou a dar certo, acho que teve 3 vitórias seguidas, todo mundo começou, aí, ó, tá vendo? Botar os meninos, tá resolvido. Aí começou a oscilar de novo. Não. Aí oscilou de novo, aí ele voltou com o Bruno Alves, deixou o Diego Costa, que é um bom zagueiro,
Só bom, E viu? voltou o Bruno. Voltou o Bruno Alves. Tem gente que idolatra esse menino. Não, mas tá começando Não, é bom também. jogador. É bom jogador. Ou tem potencial É. pra ser bom. E aí voltou o Bruno Alves, tá acontecendo a mesma coisa. Eu vou muito nessa linha do Salazar mesmo, porque Tá falhando toda hora. ele não tá conseguindo não é achar peça. Peça ali ele até tem. Mas não Não. tá conseguindo montar o sistema. Também acho. O sistema. Acho que o ali. problema ali já é ele mesmo. O Fernando Diniz. O Fernando. Fernando. O Fernando. Tá. O Fernando Diniz. Como é que chama? Dinizismo. Dinizismo. Cara, não é no São Paulo. Todos os clubes que ele passou sofrem na parte de trás. É um problema. Ele não sabe montar sistema defensivo. Por isso que eu falei, ele precisa aprender. O Diniz precisa aprender a montar um sistema defensivo. Futebol Enquanto ele não resultado, né? aprender, dificilmente ele vai ter resultado. Porque o time dele vai fazer 4 gols, vai fazer... Fez quantos no Fortaleza? Fez 3 lá e 2 aqui. E essa é Vai uma fazer 5 gols e não vai, tem que ir pros pênaltis. E agora O time fez pega- 5 gols no mata-mata. É aquilo que você disse, que mata-mata é uma coisa. Exato. E agora cara, pega não adianta. novamente Flamengo, né? Na Copa do Brasil, a confronto 2 mais, jogos, o né? confronto mais difícil, né? Então, assim, De novo, tem né? que... Se ele não entender, muito difícil pro tem São que Paulo. jogar. Muito difícil acontecer o que aconteceu de novo no Maracanã. Ah, muito. Muito. Muito difícil. Vamos falar do Corinthians aqui pra gente fechar o podcast de hoje. Ainda, se der tempo, a gente fala um pouquinho da arbitragem que o senhor quer falar, quer meter o pau na arbitragem, né? Imagina. Como sempre, né? O senhor adora o VAR, o senhor é defensor do VAR. Antes, vamos falar do Corinthians. 10º colocado, 25 pontos. Eu tava fazendo aqui a nossa folhinha aqui, que a gente põe aqui os principais tópicos. Quando eu saí, o Corinthians estava há 3 semanas, 17º. 3 semanas. 3 semanas. Pegou 90 dias de férias, 3 semanas. 3 semanas, 3 semanas só em é só o Ibiza. tempo que ele ficou em Ibiza. Só em né? Ibiza. O último podcast foi Só dia, em quer ver, dia Ibiza, ele 19, ficou 3 semanas. Foi dia 12. 12 de outubro. 12 de que? Não, Janeiro? 12 não, 13. 12 foi feriado. Dia 13 de outubro. 12 de agosto. Como é que você conseguiu tanto voo assim? Tá tão difícil, É, né? velho. O cara voa Já pra tinha, caramba. né? Tem noção? Fretado, Os fretado. aeroportos estão Inacreditável, cheios. velho. Fretadinho. Já tinha. Que coisa. 10º colocado, o Mancini conseguiu arrumar a casa ali mesmo com o Corinthians, que eu falo aqui sempre, o elenco eu acho o elenco do Corinthians horroroso. Fica cara. tranquilo, Nossa vai chegar Senhora. o Jonathan Cafu. Meu Deus do Agora céu. vai. Agora vai. E assim, é um elenco ruim com jogadores bons em má fase. E aí É o combo, né? Cara, o Corinthians está a 5 pontos do Z4 e a 6 do G6. Entendo que o campeonato... Esse é o campeonato. Exato, É o campeonato do Corinthians é esse. Ganhou 3 joguinhos. O campeonato do Corinthians é fugir da parte de baixo que ainda não conseguiu. E se ficar em 16º, pega uma Sul-Americana ainda. Então, É qualquer capaz de pegar coisa, Libertadores é. daqui a pouco. Só Sobe se não pro cair. G10, né? Só se não cair, que não classifica pra nada. Mas o Corinthians tem muito clube aí, se não me engano, tem 4 clubes abaixo dele com jogos a menos. Então também engana um pouco essa posição do Corinthians. Ele tá em 10º, mas se eu não me engano tem 3 ou 4 clubes com jogos a menos. Então é um Corinthians que Perigoso, precisa ainda perigoso. estar atento à parte de baixo, ainda precisa descolar dessa parte de baixo. E a partir de agora o Corinthians joga uma vez por semana. Sim. Agora são 7 semanas até o final do ano. E 3 de janeiro, se eu não me engano, tem Corinthians e Palmeiras. Sim. Mas Se a tabela se manter dessa forma. são 7 semanas até o final do ano. O Corinthians vai ter tempo. Segundo o Mancini, agora ele tem o tempo para ajustar. E aí eu trago a informação de que o Corinthians já teve 7 jogos no ano depois de uma semana livre. Não ganhou nenhum. Ah, que beleza. Olha só. Essa São informação é 3 importante. derrotas e 4 empates. Mas apenas um com o Mancini, se eu não me engano, né? Não, O nenhum. Mancini já teve uma semana, não teve? Teve uma. Teve uma. O América. Perdeu no Itaquera Perdeu de em 1 a 0. O Corinthians teve 7 semanas assim, para pegar os times depois de uma semana livre de treinos. Não ganhou que o nenhum senhor jogo. quer dizer com Eu isso? quero dizer que Onde o senhor muitas quer vezes chegar? o Mancini acredita que essas semanas serão importantes para ele fazer os ajustes. Em tese, obviamente, são. Agora, na prática, por enquanto, no Corinthians isso aí não se traduz São em 7 vitórias. semanas seguidas de trabalho. Certo? São 7 semanas seguidas Seguidas de trabalho, um jogo por O semana. Mancini deve falar agora que eu vou ver quem que são os caras aqui. Vamos ver, né? meu E aí, nossa. Não, e tá Senhora. complicado, viu? Tá Júnior? complicado. Ele, assim, visivelmente deu uma organizada no Sim. time que dá pra ver, assim, Sim. nitidamente assistindo os jogos do Corinthians. Mas tem uma energia parada ali, né? Você saiu de férias, voltou, a situação Sim. é a mesma, Sim, podemos dizer assim, sim, né? sim. Tem uma energia parada ali que a coisa não O tá bom engrenando. do Mancini que ele deu uma descolada é porque ele pontua. Ele tá pontuando, Sim. né? Ele tá pontuando, É, ele tá Coisa, De um que o, pontinho, coisa que o Abel três fez jogos- na coletiva e você tá criticando. Como é que é?
Não, ele que falou. Eu falei que tem Vocês que estão dar tempo criticando. pro cara. O quê? Eu falei, tem que dar tempo. O Mancini- Ele que falou. Falei o quê? Se o Abel faz o que o Mancini fez numa coletiva de O que o Mancini imprensa, fez? vocês O dois quê? vão cair O matando. que é que o Mancini fez? Não Por quê? sei. O Mancini falou que falta personalidade pros jogadores do Corinthians, Ele não falta nominou. atitude dentro de campo. Ele não nominou. Não nominou, mas falou, criticou todos os ó, jogadores. isso faz total diferença, Jonas, são Jonas. jeitos e jeitos de Existem se falar. várias formas cara de é um dizer a mesma portuga, coisa. se expressa de maneira Eu posso mandar diferente. você ir pra aquele lugar com respeito. Agora eu posso Com também. respeito. Agora eu posso também chutar o pau da barraca. Que é Não, o que esse Jonas, Abel. Eu não Jonas, quero falar mais. Ele não deu nomes. Simples assim. Time precisa ter mais confiança, babá. Outra coisa o Patrick de Paula precisa treinar com mais vontade. Patrick Ele não Pa- falou isso. Patrick para de Paula. distorcer. Patrick de Paula. eu tô Ele não falou tô isso. resumindo. Você quer que Não, eu fale isso não toda é aspa aí dele? que mora o perigo. Aí espalha a coisa que ele Mas falou. foi ele isso. que ele... Mas ele não disse. falou isso, que ele tá treinando ele sem disse, vontade. sim. Não disse? O que Não, ele disse? não, ele disse. O que ele Que o disse? cara não tá correndo e treinando como os outros. Ele falou que ele precisa treinar melhor pra ser O titular. podcast hoje vai ter 2 horas. Vocês não Vai. saem desse Do tema. Abel, Ele tem que que voltar, voltou. tem que fazer o corte já de voltar lá pra frente. Fala, continua falando do Mancini aí. Não, eu acho assim, o Mancini, ele tá pontuando, ele não perdeu nenhum jogo fora de casa, por exemplo. O Corinthians precisa de pontos. Eu entendo só, até fiz essa pergunta para ele. O Corinthians precisa jogar, ter coragem para jogar contra times em tese inferiores ou do mesmo nível. É aí que mora o problema do Corinthians. Ter coragem de jogar. Porque, por exemplo, quando você pega o Internacional em casa e fala, vou jogar no contra-ataque, eu não tenho condição de bater de Sim. frente, ficar na trocação com o Inter, eu acho joia. Agora, eu vou jogar com o América precisando ganhar e vou entrar com o mesmo time com a mesma postura? Não. Aí ele mudou no segundo tempo, o time melhorou no segundo tempo. Com o Atlético Goianiense, voltou de novo. 3 volantes, mesma postura, não andou. Segundo tempo, mudou o time passou a ficar mais com a bola, passou a atacar mais, passou não sei o quê. Eu acho que, até fiz essa pergunta pra ele, falta... Você vai jogar contra um Atlético Goianiense, contra esse time, você não vai jogar igual que você joga contra o Internacional. É isso que eu acho que ele tá pecando. Assim como pra mim ele pecou com a entrada do Gabriel, errou... Mas é complexo. O Thiago Nunes tentou propor o jogo em todas as Não, partidas nem tô dele falando pelo que ele tem que Corinthians. tentar propor, mas ele tem que dar condição do time conseguir chegar à frente. O jeito que ele preparou o time, por exemplo, com o Atlético Goianiense, o time não conseguia chegar, porque daquele jeito não ia chegar mesmo. No segundo tempo, ele joga... Cara, ele continuou com 2 volantes, ele só tirou 1. É porque ele entrou com 3. Ele tirou 3 um volante volantes, e colocar um cara um pouco mais rápido, o time já passou a mas atacar o e trabalho do defender, Mancini- já passou a criar, fez um gol, criou outra. Entendeu? Contra o América, quando ele também fez uma troca fez 2, né? Mas um volante por volante, o outro ele colocou o Cantilho, já. O Cantilho não, desculpa. Camacho? O Camacho, agora fugiu, mas ele colocou um cara mais de ataque. Cantilho. Colocou um cara mais de ataque. O que aconteceu? Um lance do Davó já cabeceou, o goleiro defendeu. No outro, o Davó sofreu pelo. Então, assim, você deu condição pro time chegar à frente. O Então, trabalho do Mancini vai passar muito pelo encaixe de algumas peças vai, que estão chegando. vai. Assim, Mas assim, agora, E, cara, ele tem recentemente. muita dificuldade que ele não consegue repetir. Mas que aí vocês- você citou... Desculpa, Vini. Fala. Você citou momentos que o Corinthians buscou a frente, Sim. criou chances, precisando do resultado. Precisava reverter a situação contra o América. Aí ele soltou o time e foi. Agora, só no segundo. um 0-0, um jogo zerado, de Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Corinthians pegando um time inferior, o Corinthians é muito melhor pegar um Atlético Mineiro, um Internacional, um Flamengo hoje. Concordo. O Flamengo não sei, né? Foi 5-1, né? Mas é muito melhor pro Corinthians pegar um time assim do que pegar um time que ele, na teoria, pela grandeza do Corinthians, tem que Eu propor o jogo. concordo, mas né? e quando você pega esses times? Os inferiores? E se eu for parar pra pensar, Então, isso você- Que é o você campeonato precisa- do Corinthians. Isso é Exato, Esse é o exato. campeonato. Exato. E se eu for Você parar pra segurar um pensar- 0x0 com o Flamengo, beleza. Agora com o Atlético Goianiense você tem que ganhar. E né? se Então, eu for você parar- não pode, esse é o e se grande você for desafio parar do pra Corinthians. pensar, Jonas, esse é um problema que o Corinthians tinha desde o Carille. Não conseguia propor Sim. o jogo com um time menor. O elenco não conseguia. permite também. Exato. O O elenco elenco não o elenco permite. não E aí eu não entendo, por exemplo, um cara que pode achar um passe a mais como o Cantilho, por exemplo, ser reserva num jogo que o Ele Corinthians deixou precisa- muito claro na última coletiva, se o Cantilho não ajudar na marcação, não vai jogar. E outra coisa, que Expôs o jogador. Se Isso, fosse o foi Abel jogador. Ferreira, se Deixa fosse o isso, Abel não, Ferreira... jogador. Ele foi inteligente, porque ele... Olha lá, olha lá. Parou, velho. Vocês pegam no pé Parou. dos caras, velho. O Não, ca- eu não, Você, eu- você agora eu tô ouviu? defendendo agora. Você Agora, ouviu a agora. coletiva? Você ouviu a coletiva? Não. Então, Ai, meu Deus. ele elogiou o Cantilho a rodo. Ele elogiou o Cantilho a Pra rodo. depois bater. E falou assim, quase o coloquei, mas entendi que eu precisava dar um suporte melhor na marcação
e que é aquele momento, babá, mas assim, é um cara que eu conto, inclusive o Bruno Mendes também. O Bruno Mendes não joga mais. O Marlon entrou bem, mas o Bruno Mendes, ele é tão bom tecnicamente que eu já tô pensando até em usar ele em outra posição. Olha como ele cutuca, mas ele morde a sopra, ele não perde o cara, velho. Ele não fala que o cara tá sem vontade, não é nada disso. Ele deixa claro assim, o Cantilho me entrega na técnica. Tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. Jonas, tem que ser inteligente. É claro que tem que ser inteligente. Mas a gente tá entendendo. Quer ver, ó? Cara influenciável, né? O cara se comunica. O Mancini chegou naquela coletiva e falou, o time precisa ter mais personalidade, precisa ter mais confiança. O Carilli perde pro Del Valle Itaquera e fala, não dá, o Pedrinho e o Matheus Vital. Entendeu? Não. Tem que ser inteligente. Ali foi uma exposição. Ali foi uma exposição excessiva do Carilli. Mancini cobrou os jogadores com inteligência. Pra mim, a inteligência faltou ao Carilli e faltou ao Abel. Não dá pra comparar o Carilli com o Abel na declaração. Mas eu tô dizendo que faltou inteligência aos dois. Isso é verdade. Faltou inteligência aos dois. Na minha opinião, faltou inteligência aos dois. O Carilli, depois de uma eliminação, expôs 2 moleques. Exato. Isso. E o Abel, numa entrevista coletiva, falou, o Patrick, pra ser titular, vai precisar mostrar no treino. Na minha concepção, faltou inteligência nessa resposta. Eu acho que ele poderia ter sido mais estratégico, poderia. Mas não pro mimimi desse que a gente tá criando. Mas o que justifica pra vocês, por exemplo, a titularidade do Luan? O Casares machucou. Não, mas... Simples assim. Nada, não dá pra ser titular nem com o Casares. É o que eu penso. Ele não consegue dominar uma bola mais. Cara, o Luan vai ter que ter sequência, gente. Não, mas... Cara, o Luan tem que ter sequência. Não, Você vai ter que dar mais sequência? Não dá. Tá bom, então peraí. Então tá bom, vamos jogar com quem? Não não é que vamos jogar com quem? Isso é trabalho do Mancini. Ele tem que saber quem ele pode mudar o estilo cara, tático mas se do você time. fala que você não tem o Casares e você fala não tem que pôr o Luan, põe quem? Mano, é ele que tem Põe que o achar. Vital centralizado e abre outro na Vital esquerda. também não dá. Então, o Vital Não, mas tenta em relação ao alguma Luan, o Luan é difícil, eu não acho cara. que ele fez um jogo tão ruim Eu acho quanto que o problema do Luan, ele precisa de sequência. é psicológico, cara. O problema dele é psicológico pra Também. mim. Acho que ele tá passando por uma fase Então tem pessoal que dar muito uma difícil. ajuda Mas pro cara. Então tem que deve dar um estar suporte acontecendo pro alguma cara. coisa com o cara, velho. eu Não é acho possível, seguinte, não é possível. Eu tenho uma... Mas tá acontecendo faz tempo, Porque então. esse Luan que tá aí é o irmão gêmeo daquele lá que a gente viu jogando em 2017, Eu- na eu- Olimpíada. Não pode ser. Eu até conversei com jornalistas do Sul, setoristas do Grêmio, que acompanhavam o Luan. Eles falam que o Luan que saiu do Grêmio é um Luan que tá no Corinthians hoje. Que pra eles não é estranho o que tá acontecendo com o Luan. E o antes do Rei da América também era assim. Também. É. Teve até pipoca jogada em cima do carro dele. Ele teve uma fase boa dentro do clube. Antes e depois dessa fase foi ruim. Então, assim, é um Luan que teve o Renato Gaúcho ali como um cara que pegou ele ali pra, pô, vamos com calma, tal, abraçou a causa e fez o Luan jogar o que jogou. Mas a informação desses caras é que o próprio Renato, agora no fim, não estava mais conseguindo tirar o que... não tá. Você não acha que dá pra jogar o Cantilho ali no lugar do Casares? Cantilho, Avançar ele um Cantilho. pouquinho? Não, Já que ele não Cantilho. marca tanto? Não acho, e eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que o Cantilho tem que ser escalado, tá? E entendo que o Corinthians... o Mancini adotou essa questão dos 3 volantes, certo? Tá jogando sempre com 3 volantes. Solta um pouquinho mais o Ramiro, mas se considerar o Ramiro volante, um cara que só que chega na frente, são 3. Entendo que é bastante volante. Bastante jogador que corre, marcação. Por que o Corinthians tem dificuldade na criação? A partir do momento que você joga com 3 jogadores, que o forte é mais a parte física, a marcação, do que a parte técnica, você prejudica o desempenho individual de cada um deles. Vou dar um exemplo. O Gabriel é o mesmo Gabriel de 2017. Mas hoje a gente tem ojeriza do Gabriel porque fala, pô, o cara não acerta um passe. A parte ruim dele fica mais evidente no jogo. Por quê? Porque se você coloca o Gabriel para jogar como era em 2017, do lado, no meio campo, do Maicon, do Rodriguinho, a bola vai... O Jadson, a bola vai rolar, ele vai entregar e vai acontecer alguma coisa porque os jogadores terão capacidade técnica. Então, aquilo que o Gabriel faz de ruim não vai ficar tão evidente. Quando você coloca o Gabriel, por exemplo, para jogar ao lado de mais 2 volantes que não são tão bons tecnicamente, você tem muito jogador próximo um do outro. Então o problema é técnico. Sem uma condição técnica muito boa. Então o problema é o jogador. Técnico, não técnico. Não, senhor. Não, o problema é técnico, não técnico. O jogador. Exato. O que acontece? jogar, Quando então. esse cara pega a bola e ele joga, o outro também tem essa dificuldade técnica. A jogada não flui, não sai. E aí o problema individual fica um holofote em cima do problema individual daquela falta técnica. Cara, jogador que não Como sabe o Corinthians dar um joga passe, com 3, como o Corinthians dá. joga com 3 volantes, eu entendo o seguinte: se você jogar com o Cantilho, que é um segundo homem de meio de campo, o time vai ter uma opção a mais de criação
e técnica. Então, você vai ter uma chance maior de desafogar essa saída de bola. E, na minha opinião, você não vai sofrer tanto atrás, porque você vai ter mais 2 que correm igual uns cães de guarda. Mas já você, que não, em tese, não vai sofrer tanto atrás e não vai expor a parte ruim desses caras tanto como ela está sendo exposta hoje. Já que o argumento do Mancini para não colocar o Cantilho é a questão defensiva, por que não colocar ele um pouco mais à frente, que a questão defensiva não fica tão Então, eu entendo que se você escalar, por exemplo, o Xavier, o Ramiro, são 2 caras que vão correr, marcar, ajudar, e o Cantilho, que em tese é um volante que também tem que ajudar, mas ele vai ajudar mais, mas ele também vai dar a criação na saída. Para mim, sustenta. Eu não concordo com essa tese. Só que hoje em dia, no Corinthians, para mim tá muito claro, joga quem corre mais. Hoje, assim, ó, o meio-campo é o principal setor de um time de futebol, todo mundo sabe isso. E o principal fundamento do futebol é o passe. Então no meio-campo tem que estar os caras que sabem passar, gente. Você não pode colocar um jogador que ele só sabe desarmar no meio-campo. O Corinthians tem mais você não receio pode de jogar perder futebol do que assim. Esse é o ponto. O Mancini já falou que Sim, ele hoje tá montando da mais defesa pro preocupado ataque. em não perder do que ganhar. É isso. Ele quer dessa solidez defensiva. Não adianta. Hoje tá jogando quem corre mais. Hoje tá jogando. E outra, o cara não consegue repetir escalação. O Corinthians na Copa do Brasil não podia escalar 4 e ainda tem o Jô e o Bocelli machucado. Aí agora ele pega o Atlético Mineiro, ele não pode escalar o Fábio Santos, o Casares, o Otero, ele não tem o Xavier suspenso, o Danilo Avelar já estava fora, o Casares machucou, mas também não poderia jogar, enfim. Precisa ver o Jô e o Bocelli. Jô e Bocelli precisa ver se vai ter condição. O que você falou? Bocelli. Precisa ver os caras. Então, assim, eu também tenho uma dificuldade do Mancini de como é que você acha o time? É complexo. É difícil. Num jogo joga o Fábio Santos. Achar o time no elenco do Corinthians tá uma missão bem difícil. É difícil, cara. Aí chega o Gemerson, baita zagueiro, porra, mas 9 meses sem jogar. Meu Deus, cara. O Casares, assim, um baita de um meia. 4 semanas agora fora. Cara, é difícil. Agora que ele encaixou o Casares machuca. Pra mim você tem que dar uma sequência pro Luan aí. E o Luan tem que jogar a bola. Esse é o problema. A fase é tão ruim que o Otero perdeu 4 dentes. Pra ele, Salazar. É lente, cara. 4 lentes de dente. Como é que tem um nome isso aí? Faceta, como é que é? Faceta, né? Assim. Mas ele pôs de volta já. O Fábio Santos salvou ele, achou lá no campo. Pôs de volta. Pôs de volta, Que beleza, hein? Então, assim, eu entendo que é um Corinthians problemático. Eu não tô concordando com muitas escolhas do Mancini, assim, algumas escolhas que eu acho que ele tá prejudicando, principalmente como ele tá iniciando os jogos. Eu entendo que no segundo tempo ele acaba consertando um erro dele mesmo. E, cara, individualmente, a não ser que o Cafu entre aí e faça... É aquele Cafu da Copa de 2002? Então não, né? Capita. Sabe, eu não sei lá, vai que o cara... Mas é um time carente, assim, ao extremo, cara. Vai ser muito difícil. É a briga pra terminar o campeonato com dignidade. É bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. Cara, não tem muito pra onde escapar. Pessoal, antes de ir embora, rapidinho pra vocês aqui. A bola do Brenner no último jogo São Paulo e Goiás entrou? Cara, eu acho que não. Pra mim também não. Nossa, foi uma defesa tão linda que dá vontade de falar que não, né? Mas fiquei em dúvida. Não, eu acho que em dúvida todos estamos. O problema é que, assim, a gente vai ficar com essa dúvida pra sempre, porque uma que o gol foi dado e não vai beleza. Ter mas a câmera que mostra. Eu acho o seguinte, o Bandeira não tem condição nenhuma de ver se ela entrou. O Bandeira assumir e dar o gol... Não tem como. Pra mim, da onde ele tirou aquela confiança toda? Não, o que é um absurdo... Ele não tem que ter a tecnologia do chip. Não, lá. O que é um absurdo é claro. a gente ter... Você já tem o VAR? O VAR bagunçado que tem, o negócio assim, a bola passa a linha, apita gol no relógio do juiz. E vamos combinar que também, se você quiser usar só a câmera, é só ter a câmera no lugar certo. Também. Mas às vezes é complicado. Tem aquela câmera... Longe. Dependendo do Morumbi é longe. No Nabi a bicha é perto. E aí, como é que vai fazer? No estádio que é perto, beleza. Tem aquela câmera lá que tem na Premier League, né? Tudo bem que lá tem a tecnologia do relógio do juiz e tal. Aquilo faz parte da tecnologia, né? Que é a 360, né? Que você vê todos os lados lá. Eu não sei, eu acho que aí vai ser mais uma briga. Vai vir a CBF e falar, vocês querem colocar o chip na bola com o reloginho? É 20 milhões por cada clube. Aí os caras vão falar, não, esquece. É ela que assuma esse problema. Mas não vai assumir. É porque o chip já errou, né? O chip teve um problema. Foi um parto pra assumir do VAR. Mas o outro... Teve um problema, por isso que muita gente... o chip já deu problema. Mas é absurdo. Se você for avaliar um futebol sério, tem que ter. O Bandeira não tem como ver aquele Eu só acho o seguinte, pra mim,
A gente não tem uma imagem conclusiva. Aquela imagem também não nos dá certeza nem que entrou, nem que não entrou. A imagem que nós temos. Não temos a imagem conclusiva. Para mim, o que nós temos não me mostra que a bola entrou. Eu me baseei muito pela posição do corpo. Onde está o pé do goleiro, onde está a cabeça do goleiro. Ele põe a mão aparentemente um pouco atrás da cabeça. Para mim, aquela bola não entrou. Tá? Para mim, não entrou. O que me chama a atenção é como que o Bandeira, naquela posição, ele assume. Porque o juiz não deu gol. A gente com 720 câmeras não sabe. O juiz não deu gol. Como que o Bandeira, naquela posição, assume e fala, não, eu vou dar o gol. Pô, na posição que ele tá, ele não viu se a bola entrou. Não viu. Entendeu? Então, assim, o que me causa estranheza é essa condição. Pra mim, não entrou. Qual o nome a bola entrar inteira, pra mim, não entrou. Qual o nome do Bandeira? Eu anotei aqui. Eu não anotei. Urânio de Campos, é isso? Deve ser. Deve ter sido Urânio de Campos. Pra mim, a bola não entrou. Então, pra mim, assim como tem O Samuel Almeida também, porque tá reclamando aqui. Mas sabe qual é o grande problema que eu entendo agora da arbitragem brasileira? Essa questão da gente discutir lances claros. Lances exatos. Pra mim, qual é o... Matemática, entrou, não entrou, passou a linha, não passou a linha. Isso não pode acontecer, e até cara. lances que em tese são de interpretação da regra, tá? Porque tem muito... Não, porque teve uma discussão na redação... Descontrolado. Não, teve uma discussão na redação porque os caras falam assim, é interpretação, claro que é interpretação. Não, então, eu posso achar uma coisa, você outra... Não, filho, a interpretação não é em cima do que eu acho, do que você acha que... A interpretação é em cima da regra. Você tem que interpretar em cima do que diz o texto da regra, né? E aí, porque tem que interpretar o que você acha. Não, interpreta em cima do texto da regra. E, cara... Mas a regra é clara? Nem sempre. Então... Mas muitas vezes é. A regra muitas da mão... vezes é. Zé. Você. Muitas vezes a regra é clara e mesmo assim os caras erram lances claros. E pra mim, qual que é o grande problema da gente discutir lances claros? Quando tem um lance muito claro, e aí você vai pros programas esportivos e começa a discutir, um cara fala, não sei, acho que sim, acho que não. Você sempre vai dar o álibi para alguém dizer assim, que pra mim é o pior dos argumentos. Tá vendo? Se eu acho que sim, você acha que não, não sei o quê, se nem a gente chega no consenso, ninguém pode condenar o juiz. Então você não pode reclamar do juiz. Pra mim isso é prejudicial ao futebol. E pra mim todo mundo perde com isso. Porque aí os caras vão continuar cometendo atrocidades dentro de campo. Você justifica o erro. Sempre com a justificativa do erro. Olha lá. Não, mas se tem discussão, não pode condenar o juiz. Pra mim isso é o que pode, assim, matar o futebol, cara. Porque aí acontece um lance com aquele lá, Corinthians e América. Pra mim, um erro assim, conseguiu falar do Corinthians e América. Ele chegou no ponto que ele queria. Conseguiu. Mas essa volta toda é isso que eu ia falar. Não, o Corinthians e Atlético Goianiense, porque foi agora, esses lances agora. 2 pênaltis, que uma discussão para algumas pessoas que eu falo assim, quando a gente discutir lance claro, assim como discutiu o lance do Brenner, que é um absurdo a gente não ter uma certeza, é um absurdo a gente não ter certeza. Absurdo. Então, quando a gente discutir lances que deveriam ser claros, o futebol tá. Assim, a tendência é só piorar. A gente precisa fazer aqui, viu, Salazar? Os caras simplificaram a regra. Teve o pênalti do Benevenuto lá, do Botafogo. Botafogo e Bahia. A bola bateu, o cara bateu na coxa do Benevenuto e na mão depois. Aí, 6 minutos pra decidir se foi pênalti ou não. E não é um lance Eles claro. simplificaram a regra. Assim, bateu na mão, o Piton tava lá de costas, bateu na mão, pênalti. A UEFA solicitou à FIFA a mudança da regra da mão. Eu acho que todo mundo concorda que o problema é a regra. Claro que é a regra. Só que mesmo assim, os caras erram lances claros com orientação nova. Eu acho que orientação nova é ruim. Mas mesmo assim os caras erram. Então, nos últimos 2 anos, teve umas 15 orientações novas. Principalmente na questão de mão. De mão quando bate no outro, que vai pra mão, não é. Quando é defensiva, é. Quando é ofensiva, mas Vina, mesmo com a mesma regra sendo ruim, mesmo ela sendo ruim, as orientações sendo ruins, mesmo assim, tem coisa que não justifica o erro. O lance do, como é que é? Benevenuto? Não é um lance claro? Claro. A bola bate no pé, vem pra trás, bate na mão dele. Dá margem pra discutir? Tem que discutir esse lance? Claro que não. Claro que o cara demora 6 minutos. O cara ficou 6 minutos e tem gente que... Não, bateu, se deu esse tem que dar o outro. E aí, olha isso, aí a gente vai matar o futebol. Porque a gente fica discutindo esse lance. Porque a gente fica discutindo o lance do Piton. Sabe? A gente fica discutindo uns lances que não é pra discutir. Mas o VAR, ele nasceu já polêmico. Então, aqui no Brasil, não nasceu, né? Veio pro Brasil polêmico. É ruim. São muitas orientações novas? São. Mas esses lances,
mesmo com orientação nova, não justifica o erro do árbitro. Eu falei aqui no dia que a gente fez o podcast sobre o VAR, tava o Garrafa e o Vitão da Band, o Vitor Guedes. Pro juiz mesmo, bola bateu na mão. Até acho que ele se confunde mesmo. Defensivo, ofensivo, apitou. Porque ele sabe que lá vai se falar. Não foi. Na regra, não tá. Ruindade mesmo, então, despreparo. Pode ser despreparo, mas eu acho que o cara hoje ele se sente um pouco mais até confortável nesses lances. Com certeza. Apitou ou não apitou? Isso. O cara, qualquer coisa, os caras me chamam lá. Vambora, segue o jogo aí, segue o jogo. Parou? Eu tava assistindo um jogo. Vamos ver. Que era o Éber Roberto Lopes, o juiz. Cara, absolutamente todos os lances ele esperava. Pra ver se os caras... Virou refém. Virou refém. Pra tiro de meta o cara esperava. Virou refém. Pra saber se era lateral pra um ou pra outro. E aí fica aquela coisa assim, o do Piton, por que ele não foi ver no vídeo? Ele não foi ver no vídeo porque ele só pode ver se o VAR discorda da decisão de campo. Se o VAR não se manifesta, ele não aconselha, ele não tem que ir no monitor. Aí fica aquela situação de, então ele não vê porque ele não quer. Exato. Não, porque o protocolo fala pra não ver. Não, então, mas ele, por iniciativa do árbitro, ele deu pênalti. Ele não pode ir ao VAR, ele tem que ser avisado. Vai que deu ruim. Só se o VAR discordar. Por exemplo, ninguém discordou. Ele não deu pênalti do Davó. Absurdo, pra mim não sai de VAR pra ver aquilo. Ele não deu pênalti do Davó. O VAR discordou e fala, pra mim foi. Aí ele, então, eu te aconselho a rever. Aí ele vai rever. O do Piton, ele dá, pra mim, outro erro absurdo, porque você não precisa ver na câmera, não precisa regra nova, velha, não tinha que ter dado. Ele dá. Outro erro, o VAR não chamou pro cara falar. Todo mundo concordou. Você errou. O VAR concordou? Ele não vai ver. Pênalti. E aí você fala assim, mas a regra mudou, a orientação é horrível, tem que mudar a regra. Concordo com tudo isso. Mas ele cometeu o erro mesmo com uma orientação nova. A orientação nova diz... se você ganha amplitude, se você ganha espaço, se você assume o risco ou se você faz um movimento antinatural. Não aconteceu nada disso. Mas é que ele abriu... Aquela coisa, a gente julgar o lance em câmera lenta, lance parado, a foto do lance. Ele tá com o braço aqui. Gente, tá correndo. Ele está correndo. Aqui, ó o movimento. Ele tá, uma hora... O o braço abre, fecha. São Silvestre. Estão perdendo um cara aqui da São Silvestre. O cara tá de costas pro lance. O Robert Cheruiot. Correndo de poltergeist molhado, hein? Eu tô enferrujadinho. Tá muito ruim. Como que o cara tá de costas pro lance sem olhar a bola, correndo? Se esse não é um movimento natural, qual é? Se esse movimento do Piton esse seu é... Se o movimento do... Vou corrigir. Se o movimento do Piton não é um movimento natural de corrida e ele não está olhando para a bola de costas, como que a gente passa a discutir isso? Esse do Piton é ridículo. É difícil. Aí a justificativa, mas ele tinha que ter recolhido o braço. É ridículo. Aí assim, acabou. Então assim, a arbitragem, cara, virou refém do VAR e virou muleta também o fato da orientação não ser das melhores. Além, virou muleta também. Como em toda profissão, temos profissionais ruins. Não, mas e na arbitragem também tem. Eles não vão liberar o áudio do VAR para as pessoas? A FIFA proibiu a liberação do áudio. Eu até no dia nós demos essa informação em primeira mão. O Andrés vai querer essa semana buscar ouvir o áudio. A FIFA proibiu os caras... Há casos de exceções que a FIFA libera alguns trechos, mas ela chama o dirigente, põe ele numa salinha, ele ouve e sai fora. Por que isso? Esse áudio não é externo, não é externado, esse áudio. Na Fórmula 1 tinha isso, de não liberar o áudio da conversa do piloto com a equipe. Depois isso foi liberado, gente. Então pra que esconder? É transparência. Temos mais uns anos aí pela frente ainda que demorou na Fórmula 1, vai demorar no futebol, talvez... É muito ruim a arbitragem, cara. É muito despreparo. Pessoal, vamos lá, vamos embora. O podcast agora é cronometrado, já estouramos o tempo. É você, né? Só você. Agradecendo aqui ao Jonas Campos, que esteve com a gente aqui, o José Paz. Não, como é que é o Musetti? Qual que é a pronúncia? Musetti. Musetti, italiano. Galera, obrigado aí de novo, hein? Valeu pra vocês aí. Valeu, pessoal aí da retaguarda aí. Obrigado. É nóis, tamo junto, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Valeu, abraço.